Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Aqui quem vos fala é a irmã Marilene, daqui da Bahia, do interior da Bahia, onde por misericórdia Deus me agraciou congregar, na IPDA, louvado seja Deus. Irmão, quero agradecer ao Senhor primeiramente pela oportunidade de estar aqui, passando esse áudio para os meus irmãos, que através do canal da nossa irmã Cícera, eu vou poder estar com essa oportunidade de estar contando algumas revelações e visões que o Senhor, por misericórdia, tem me concedido. Mas antes disso, eu quero deixar aqui para todos nós, para meditarmos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus. Amém? Louvado seja Deus. No capítulo 25, no verso 6, aonde está escrito assim: Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que virá o seu Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero fazer um segundo de oração para que o Espírito Santo de Deus possa tomar a direção. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Mas nós damos graças a Deus, porque já nos deu vitória através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo Deus de Israel, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Mais uma vez, meu Pai, me apresento diante da Tua santa e gloriosa presença pelo intermédio do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus e meu Senhor, neste momento de oração, meu Pai, eu quero te apresentar, meu Deus, o canal da Tua serva Cícera, meu Pai. Também eu te apresento todos os inscritos, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, neste momento me dar sabedoria, meu Deus, para passar aquilo que o Senhor tem revelado ao meu humilde coração, Pai. Meu Deus, que venha ser para a edificação. Meu Deus, que venha ser para o fortalecimento e para a perseverança dos santos em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho tido algumas revelações e também visões que o Senhor tem me concedido. Louvado seja Deus. E eu sempre orava pedindo a Deus para que o Senhor me desse uma oportunidade para que eu pudesse estar passando e expressando para os meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, faz um tempo, eu acho que tem mais de um ano, onde o Senhor, por misericórdia, uma certa vez Deus me dava uma profunda revelação. Nesse momento que Deus me concedeu essa revelação, eu estava em uma campanha de 21 dias, e eu orava em prol de todos os santos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando foi uma certa vez, eu descia pelas 3 horas da manhã, e ali no momento que eu orava, meus irmãos, o Senhor, Ele tomou, o meu entendimento, e eu me via sobre um grande monte, um monte alto, e ali naquele monte eu ficava ali parada, e eu ouvia uma voz que vinha da parte de Deus do céu, e aquela voz me dizia: observai. E quando essa voz me dizia isso, eu não sei como, mas eu já tinha um entendimento que era para eu olhar para a minha direita. E no momento que eu olhava, eu via aquele grande, imenso deserto do qual que eu procurava, onde era seu fim, e eu não encontrava. E aquele deserto estava todo escuro, mas eu sabia que ali era um deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias sejam dadas a Deus. E naquele momento eu começava a ver, eu ouvia um cântico de alguém que vinha entoando a muita distância. E ali eu ficava sobre aquele monte parado, eu ficava me indagando: quem será que está caminhando por um deserto? tão escuro, e de repente eu via como uma luz brilhava
a muita distância da onde eu estava, naquele deserto. E aquele cântico, ele vinha aumentando, aumentando, aumentando. Irmão, o cântico, eu não consigo interpretá-lo, mas era um cântico que era um cântico espiritual, aonde, quando eu bem observava, naquela visão, eu vinha uma mulher na frente, uma mulher vinha com uma lamparina nas tuas mãos, com aqueles candeeiro antigo, aceso, e essa mulher, ela vinha vestida de noiva, toda ataviada, como se fosse para se casar. E na mão direita dela, ela segurava esse candeeiro aceso, e com a mão esquerda, ela estava segurando a barra, um pouco abaixo assim da cintura, o vestido dela. E era ela quem vem entoando este cântico, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se tiver alguma falha aí no áudio, eu peço perdão em nome de Jesus Cristo, porque eu não sou acostumado a labutar com internet, louvado seja Deus. E aquela mulher vestida de noiva, toda ataviada, e ela tinha uma grande coroa na sua cabeça, e aquela coroa, as pedras daquela coroa brilhava à distância, e eu logo era chamada a minha atenção sobre a coroa daquela mulher vestida de noiva. Como irmão, quando eu contemplava um pouco mais atrás daquela mulher, eu via uma grande multidão, homens e mulheres, pessoas de várias as nações. Mas por que eu sabia que era de várias nações? Devido ao semblante do povo. Cada um tinha um semblante diferente, então foi-me dado que eram pessoas de todas as nações. E aquelas pessoas que eu via, irmão, eram pessoas cristãs. Louvado seja Deus, eram os santos de Deus. E aquela noiva, ela vinha entoando cântico, e eu lembro bem que ela cantava assim: vamos, vamos, porque é chegado o momento, é chegada a hora. Eis que o cordeiro já está esperando. Eis que o noivo já aguarda para as bordas do cordeiro. Louvado seja o nome de Deus. E quando eu contemplava aquela multidão, glória seja dada ao Senhor, eu me emociono, irmão, toda vez que eu lembro desta visão, louvado seja Deus. E quando eu olhava para aquela grande multidão, eu podia contemplar que todos aqueles homens e mulheres estavam vestidos com as vestes muito antigas, como se fosse de pano de saco. Mas aquelas vestes estavam, irmão, todas sujas, como se... Mas não era sujeira simbolizando o pecado. Era como se eles tinham vindo de uma grande peleja, de uma grande batalha. Louvado seja o nome de Deus. E naquele momento, irmão, que eu olhava aqueles santos, eles vinham entoando cântico. E apesar que eles estavam com as tuas vestes como se estivesse vindo de uma grande guerra, porque alguns estavam até mesmo com semblante desfardigado, de cansado, mas de repente, quando aquela mulher, aquela noiva começava a entoar aquele cântico, o rosto daquele povo começava a se erguer, e aquele povo começava só a glorificar a Deus, e aquele povo, eles começavam a dizer: glórias sejam dadas ao Cordeiro que venceu por nós, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Salvador. E naquele momento, irmão, eu ficava ali contemplando, e cada vez mais aquela noiva ia se aproximando de mim, e aquela multidão vinha acompanhando ela. Irmão, de repente, eu já me deparava já em um outro local. Irmão, eu me deparava em um local onde eu via aquele grande salão, e eu vi aquela enorme porta, uma porta da qual que, na minha mentalidade, naquela visão, ela tinha mais ou menos, irmão, 3 metros de altura. E aquela porta era como se ela fosse de ouro, ouro fundido, aquele ouro puro e fino. Irmão, e no momento que eu me vi, eu já dentro daquele espaço, dentro daquele grande salão, irmão, não tinha lâmpada, era como se não tivesse parede, porque parecia que as paredes eram feitas de nuvens, mais ou menos isso. E eu olhava bastante para o chão, e eu via como se eu estivesse pisando sobre nuvens, irmão. Louvado seja o nome de Deus. E de repente eu vi aquela enorme mesa, uma mesa muito grande mesmo. E aquela mesa estava toda adornada como se fosse para um grande casamento. Engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. E quando eu olhava mais perto para aquela mesa, irmão, eu via aqueles pratos de louça, brancos, alvos, mas que não é como os pratos terrenos. Era algo diferente, era um branco diferente. E
No decorrer daquela mesa, eu olhava para ver se eu contemplava o final daquela mesa, mas eu não enxergava qual era o final daquela mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu lembro bem que tinha aqueles pratos e tinha várias cadeiras. E em cada espaço dessa mesa eu via aquele bolo alvo, aquele bolo branco. Irmão, quando eu contemplava aquele bolo, eu ficava maravilhada, porque não era bolo feito por mão de confeiteiro humano. Era um bolo diferente, do qual que eu não consigo explicar, mas era algo diferente. E de repente, quando eu me aproximava daquela mesa, eu novamente ouvia esta porta se abrindo, e essa mulher vestida de noiva, ela adentrava com aquele semblante agora de gozo, de alegria. E aquela mulher, ela continuava com aquele cântico, e ela dizia: prepara-te, prepara-te, porque já vai dar meia-noite, o relógio vai tocar, e o noivo ele vai chegar, e o noivo ele vai entrar. Ai, meu Deus. Oh, Espírito Santo, e o noivo ele vai entrar. E quando o noivo adentrar, aí agora irá ser executado o grande casamento do Cordeiro. Louvado seja Deus. E de repente, irmão, eu via todos aqueles santos, mas eles já estavam com as vestes agora diferentes. As vestes daqueles santos não parecia que tinha vindo de uma grande tribulação. Não parecia que não tinha vindo agora de uma grande guerra, mas parecia que tinha sido umas vestes agora transformadas, porque estavam alvas como a neve. Louvado seja Deus. E todos aqueles santos, ele entoava este cântico, e eles diziam que eles estavam já aguardando o Cordeiro. Eles estavam aguardando o noivo chegar, entrar no salão. Louvado seja Deus, irmão. E de repente, irmão, eu vi aqui do lado de fora, eu via duas irmãs em Cristo, louvado seja Deus. Eu via duas irmãs do lado de fora desta porta, elas não entravam. E eu colocava assim o meu rosto para fora daquela porta, porque eu tinha medo de eu sair de onde eu estava. Eu não queria sair mais dali, eu queria continuar onde eu estava. Porque o gozo era muito, muito grande, irmãos. A alegria era uma alegria que não tem como eu descrever, que a alegria que eu sentia no meu ser, na minha alma. E naquele momento ali, irmão, que eu vi aquelas duas irmãs, eu começava a gritar, eu começava a dizer para aquelas duas irmãs: apressa-te, entra, porque a porta vai fechar. Naquele momento, irmão, era me dado que logo em breve aquela porta seria fechada. E eu começava a gritar, eu começava a entrar em desespero, e eu pedia para que aquelas duas irmãs, elas se apressassem de entrar. Irmão, eu lembro que uma daquelas irmãs, elas me olhavam, e uma dizia assim para mim: não, irmã, agora não, porque eu preciso terminar a construção da minha casa. Agora não, irmão, porque na falta eu comprar muita coisa para completar a construção da minha casa. Eu começava a dizer: mas a porta vai fechar, apressa-te, corre, vem depressa, porque daqui a pouco o noivo chega. Daqui a pouco o noivo vai chegar e a porta vai ser fechada. E aquela irmã, ela insistia, ela estava muito inquieta. Era como se aquelas duas irmãs tivessem muito atribulada, preocupada com as coisas terrenas, com as coisas, os sonhos que elas tinham para realizar aqui ainda sobre essa terra. E eu olhava para aquela outra irmã e eu dizia também a mesma frase para ela. Eu dizia: apressa-te, vem depressa, porque a porta vai fechar. Daqui a pouco o noivo ele vai entrar, e quando ele entrar, a porta será fechada. Louvado seja o nome de Deus. E aquela outra irmã, ela olhava para mim, ela dizia: não, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, e quando eu voltar eu entro. Quando eu voltar do meu trabalho eu entro. Irmão, eu sabia que elas não teriam mais tempo para adentrar. Louvado seja o nome de Deus. Eu me emociono, irmão, toda vez que eu lembro desta visão, onde por misericórdia o Senhor Jesus, ele me fez eu contemplar. Louvado seja Deus, irmão. E quando eu via que aquelas duas irmãs, quando eu via que elas não iam acatar ali aquele meu pedido, o meu clamor para que elas entrassem, eu me virava novamente para dentro daquele grande salão branco, onde tinha uma luz muito linda. Era tudo muito claro, irmão, louvado seja Deus. E no momento que eu tirava o meu rosto da frente dessa porta, no momento que eu me virava para dentro e entrava, irmão, de repente aquela porta, ela se fechava sozinha. Eu não via anjo, eu não via mão de homem, mas aquela porta, ela se fechava e ela dava aquele grande estrondo, como se como aquela porta batesse uma banda na outra, pá! Irmão, e naquele momento, quando eu vi aquela porta fechando, neste momento, irmão, eu só escutava o grito daquelas duas irmãs do lado de fora. E elas começavam a bater: abre a porta, abre a porta, abre a porta. Nós não conseguimos entrar, abre a porta, nos espera, nos espera. Irmão, e aquela porta, ela era selada por dentro, ela era selada por fora. E ninguém mais conseguia abrir aquela porta. E de repente, irmão, da minha mente foi apagada a lembrança que aquelas duas irmãs ficaram do lado de fora. A minha mente já não se lembrava mais, louvado seja Deus.
que aquelas duas irmãs ficaram para trás, a minha mente era, na minha memória elas duas eram apagadas, e agora, irmão, entrava novamente em mim aquele gozo, aquela grande poderosa alegria. E aquela noiva, ela vinha, irmão, ela me pegava pela minha mão direita e ela me levava até perto da mesa. E de repente, irmão, a longa distância, eu via na cabeceira da mesa, eu via um varão todo vestido de branco. Irmão, eu não conseguia contemplar o rosto daquele varão, mas eu via bastante que ele estava com as vestes todas brancas, mas era diferente, porque o brilho era diferente das demais vestes dos santos. Louvado seja Deus. Eu lembro, irmão, que eu tentava focar no rosto daquele varão, mas a luz que esplendia do rosto dele era tão grande, era tão gloriosa, que os meus olhos não conseguiam contemplar. E de repente, irmão, aquela moça vestida de noiva, ela pegava um desses pratos dessa mesa e ela cortava um pedaço muito pequeno mesmo daquele bolo e colocava. E ela dizia: coma e verás o doce que tem este bolo. Irmão, eu lembro que eu pegava aquele pequeno pedacinho daquele bolo, irmão, eu colocava na minha boca. Louvado seja Deus, irmão, quando eu colocava, a aparência era um bolo, irmão, mas quando eu colocava na minha boca, ele se dissolvia da mesma maneira, para quem conhece, que o algodão doce se dissolvia na minha boca. Irmão, e naquele momento que aquele bolo se dissolvia, irmão, aí agora eu começava a ver, irmão, que o meu corpo agora ele começava a criar uma luz ao meu redor. E entrava um gozo tão tremendo, uma alegria tão gloriosa dentro do meu ser. E a única coisa, irmão, que a minha alma agora queria era ficar ali para sempre. Eu não queria mais sair dali. Eu queria ficar ali para o resto da minha eternidade, irmão. E de repente eu via quando aquele varão de branco, quando ele dizia para todos aqueles santos, ele dizia: agora se assentai, porque agora vai ser a borda do cordeiro. Se assenta, porque agora eu vou vos servir. Aleluia. E ele começava a dizer: vocês vieram de uma grande tribulação, mas não negastes ao meu nome, foste fiel até o fim. E agora eu dar-te-ei a coroa da vida eterna e da justiça a cada um de vós. Irmão, naquele momento, quando eu vi aquele santo se assentando neste momento, irmão, eu voltei em mim novamente. Eu estava no meu quarto, eu estava ajoelhada com a minha testa no chão. Irmão, e em mim entrou o Espírito de Deus. Eu comecei a falar em línguas, eu comecei a chorar. E a partir daquele momento, irmão, um grande temor entrou dentro do meu coração, aonde eu disse para o Senhor, para que Ele pudesse me ajudar, para que eu me permanecesse, irmão, vigilante como as 5 prudentes, para que eu não viesse, meu irmão, tirar a mão do arado. Louvado seja Deus. Irmão, aquelas duas irmãs, irmão, estavam tão esfadigadas com as coisas terríveis, com as coisas deste mundo, irmão, que elas não perceberam que ali já era o grande arrebatamento da igreja, eram as bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Irmão, que essa visão vinha ser para edificação nossa, porque eu preciso melhorar a cada instante, a cada momento. A igreja de Cristo precisa melhorar a cada instante, a cada momento, e nos preparar para o grande dia das bodas do Cordeiro, porque logo em breve a Bíblia diz que nem o Filho e nem os anjos saibam o dia, mas somente ao Pai sabe o dia que virá o nosso Salvador para nos resgatar. Então que nós vamos ficar, irmãos, apercebidos para a glória de Jesus Cristo. E que aqueles que estão fracos, que você venha ser fortalecido no nome de Jesus. Aqueles que estão pensando em desistir, não desista, porque perto está a nossa redenção. Não desista da tua chamada, não desista da tua salvação. Porque as tribulações, aflições que passamos aqui, elas serão temporárias, mas o nosso galardão, ele vai ser eterno. Louvado seja Deus. Irmão, que Deus continue abençoando a todos os meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus continue falando fortemente em cada coração, e que o Pai e o Filho venham receber glórias e louvor, ações de graças e toda exaltação, porque por Ele e para Ele todas as coisas foi feita. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Amém. E mais uma vez, meus irmãos, dando continuidade às visões que o Senhor tem me concedido. Irmãos, a semana foi a semana retrasada, da agora do mês de março. Louvado seja Deus. Irmão, eu orava ao Senhor e eu perguntava ao Senhor, dizia para o Senhor: meu Deus, o que é que ainda está por vir sobre a terra, Senhor? E eu orava ao Senhor perguntando, eu dizia a Deus: meus irmãos, o que será que está por vir sobre a face da terra, ó Pai?
o que virá contra a tua igreja, o que virá contra os moradores da terra. Irmão, e pelas madrugadas, o Senhor, Ele me fez eu contemplar nas visões e nos sonhos, louvado seja Deus, aonde ali, irmão, eu me via em um local, aonde mais uma vez eu via uma moça, era-me dado que ela era uma virgem, e aquela moça estava toda vestida de noiva, louvado seja Deus. Irmão, o vestido daquela moça era um vestido de noiva como aqui na terra eu nunca contemplei, vestido de noiva tão belo, tão glorioso, tão majestoso da parte de Deus. Meus irmãos, eu vi aquela moça, e ela estava em um local como se fosse uma fazenda, como fosse uma roça, em um terreno, onde eu vi ela com uma enxada nas tuas mãos. E aquela moça, ela estava fazendo, irmão, para quem entende um pouco de agricultura, de roça, ela estava fazendo algumas leiras, algumas covas, alguns chamam assim, para fazer algumas plantações. Irmão, eu ficava ali observando e eu ficava perguntando a mim mesmo no meu coração, mas como é que pode ela estar vestida de noiva e ela trabalha com a terra? E eu vi aquela terra fértil, aquela terra boa para a plantação, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias sejam dadas ao Espírito Santo de Deus. E eu ficava ali observando, irmão, aquela moça vestida de noiva, com aquela enxada em tuas mãos. E de repente, irmão, eu começava a ver ela fazendo algumas plantações. Irmão, e eu vi ela plantando ali 4 alimentos, irmão. Aonde, para quem conhece, eu vi ela plantando ali em pim, que alguns conhecem como macaxeira. Eu via também ela plantando ali, irmão, também a mandioca, onde serve para fazer a farinha. Eu via ela plantando a batata, irmão, a batata doce. E eu via também ela plantando, irmão, a abóbora, louvado seja Deus. E eu olhava para ela, eu não conseguia mais me conter. E eu perguntava, mas o porquê que você está fazendo esta plantação? O porquê que você planta? Você vestida de noiva, tu não está com medo de você sujar tuas vestes? E ela olhava para mim, ela dizia, tu ainda não sabe o que está por vir? Tu não sabe o que irá acontecer ainda sobre a terra? Eu dizia, ela, não, o que é que vai acontecer? O que é que está por vir? E eu perguntava a ela, por que que tu planta com tanta pressa? Porque eu via ela plantando, irmão, como quem tinha pressa de fazer aquela plantação. Louvado seja o nome de Deus. E quando eu continuava olhando para ela, ela me dizia, tu não sabe o que está por vir, o que vai acontecer? Eu dizia, não sei. O que é que está por vir? E ela erguia a mão direita e ela apontava assim para o céu. E quando eu olhava para o céu, irmão, eu via como era aqui no Brasil. E eu via aquele céu azul, de repente aquela nuvem negra vinha tomando todo o céu brasileiro, louvado seja Deus. Meus irmãos, e ali eu ficava contemplando aquela grande nuvem que vinha tomando tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu ficava sem entender o que é que ela queria me dizer com aquela grande nuvem. Irmão, de repente eu vi uma voz que vinha, irmão, juntamente com aquelas nuvens. E aquela voz dizia que viria fome sobre a nação brasileira, louvado seja o nome de Deus. E naquele momento eu voltava novamente os meus olhos e eu olhava novamente para aquela jovem vestida de noiva, fazendo aquela plantação. Mas eu queria entender o porquê que ela plantava, porque ela estava trabalhando tão rapidamente em fazer aquelas plantação. E eu voltava a indagar ela, e por que tu plantas desta maneira tão rápido? E ela olhava para mim e ela dizia, todo aquele que tem terra, todo aquele que poderá juntar junto, porque virá fome sobre a terra. Vai vir fome, vai vir uma grande, ela dizia isso, irmão, vai vir uma grande calamidade, louvado seja o nome de Deus. E neste momento, quando eu escutava ela dizendo, irmão, vai vir uma grande calamidade, mais uma vez eu ouvi uma voz do céu que entoava, e aquela voz, irmão, aquela voz como um trovão, falava mais uma vez, e repetia novamente, e dizia, virá fome sobre a nação brasileira, virá fome sobre a nação brasileira, vai vir uma grande calamidade sobre a nação brasileira. Irmão, naquele momento, meus irmãos, a minha alma começava a se entristecer dentro de mim, a minha alma, eu começava a chorar naquela grande visão, louvado seja Deus. E eu ficava observando e de repente, irmão, aquela moça, ela plantava, e com o espaço de segundos que eu via ela colocando aquelas raízes para plantar, de repente eu via aquela terra como terra muito fértil, começava a nascer com muita rapidez, irmão, aqueles alimentos, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e ali eu ficava contemplando, e de repente aquela voz mais uma vez saía, meu irmão,
de dentro do céu dizia: eis que até nas águas eu hei de tocar, e muitas fontes e as águas irão ficar amargas, porque o homem irá andar de um lado para outro em busca de socorro, mas vou eu trazer uma grande calamidade, assim diz o Senhor. E naquele momento, irmão, eu já era levada na casa, louvado seja Deus, de uma grande mansão, aonde é uma cantora brasileira ímpia, irmão, aonde é uma mulher muito rica, muito famosa. E quando eu chegava dentro daquela grande mansão, irmão, eu via uma empresa, a Petrobras, eu via alguns funcionários da Petrobras, dentro da casa daquela mulher, eles estavam com os documentos na mão, e eles diziam para aquela mulher que ela não tinha cumprido os votos dela com aquela grande empresa, e por isso que eles estavam tomando tudo o que eles concedeu a ela de volta. E agora aquela cantora famosa, irmão, ela começava a entrar em desespero. Aquela cantora é uma mulher muito simpática, muito bonita, e de repente o semblante dela mudava. Irmão, era parecendo que toda a glória, toda riqueza que estava sobre ela agora era arrancado. E agora entrava um semblante de amargura dentro daquela mulher. E aquela mulher começava a fazer as suas malas e começava a sair apenas com a roupa do seu corpo e com aquelas malas, irmão, daquela casa. E do lado daquela casa, meus irmãos, eu vi uma grande cachoeira. Uma grande cachoeira, eu via aquele rio de águas cristalinas que corria do lado daquela grande mansão. Louvado seja o nome de Deus. E de repente, quando eu me aproximava, irmão, perto daquela cachoeira, as águas começavam a ficar turva, as águas começavam a escurecer. Mais uma vez a voz do céu vinha e dizia: eis que eu toco até nas águas e ficarás amargas. Louvado seja o nome de Deus. E de repente aquela cantora, irmão, ela saía dali entristecida, amargurada, desesperada, já como se estivesse com um espírito de depressão, porque ela tinha perdido toda a tua riqueza, todo o teu poder e glamour. Louvado seja Deus. Irmão, de repente eu era levado até a casa de um servo de Deus, do qual que eu conheço em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde na casa desse irmão, tem uma fonte de água potável, água limpa, cristalina. E de repente, quando eu olhava aquela fonte, eu começava a ver aquela fonte começava a encher, aquela fonte começava a transbordar. E eu começava a ficar sem entender o porquê que aquela fonte transbordava. E de repente eu via muitos irmãos cristãos fazendo fila na porta deste irmão, com baldes na mão, e pedindo um pouco de água. Louvado seja Deus. E de repente, mais uma vez, irmão, eu contemplava. O Senhor falava no meu coração que Ele ia preparar aqui na minha cidade, louvado seja Deus. Ele ia preparar a casa deste irmão e Ele ia palpar aquela fonte, para que aquela fonte fosse, irmão, como sustento de água potável para os servos de Deus, porque eu não via nenhum ímpio, irmão, nessa fila. Apenas eu via irmão de vários ministérios, irmão. E o Senhor ali ia preparar aquela fonte para que os servos do Senhor não ficassem desamparados. Meus irmãos, mais uma vez, finalizando, vinha a voz do Senhor novamente, irmão, saía de dentro do céu. E aquela voz dizia: aqueles que eu tenho segundo os meus olhos como justo, não aqueles que por si mesmos se diz que são justos, mas aqueles que os meus olhos têm contemplado sobre a terra que são justos. Esses aí eu irei de prover, eu não irei desamparar, mas eu darei alimento da terra, darei frutos da terra, farei a tua terra prosperar e ser fértil, e darei água limpa para saciar a sua sede, mas não ficar desamparado. Louvado seja o nome de Deus. Irmão, que essa visão venha ser para edificação de cada um de nós. Porque, irmão, às vezes nós pensamos que, como alguns dizem, que o Senhor está demorando de voltar. Mas Ele não demora não, irmão. Apenas, irmão, Ele está dando tempo para alguns que ainda estão em outros apriscos, venham se voltar para o Senhor. Para que alguns até mesmo da minha e da tua parentela venham se achegar ao Senhor, porque está escrito que Ele não se alegra na perdição de nenhuma alma, porque todas as almas são dele. Mas tudo quanto Ele quer que o homem se achegue e se arrependa dos seus maus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, então, que nós venhamos ficar percebidos. Irmão, que nós venhamos plenamente confiar no Senhor, porque o nosso socorro neste momento não vai vir do homem, não vai vir do governo, porque eu via que o governo também não dava mais conta. O governo não dava mais conta de sustentar a todo o povo brasileiro. E eu vi esta grande calamidade vindo sobre a nação brasileira, irmão. Eu ainda contemplava, irmão, políticos anunciando que o Brasil não tinha mais verba, não tinha mais como sustentar o povo brasileiro. Irmão, eu também contemplava, irmão, nesta visão,
Eu vi, eu não sei, não conheço algumas cidades que eu nunca fui, mas eu vi algumas cidades em Minas Gerais. Eu vi as cidades ali em Curitiba, irmão, pessoas roubando, invadindo supermercados, pessoas brigando na rua, pessoas, irmão, se estapeando uma com a outra por causa de 1 quilo de alimento. Eu vi a caixa sendo rasgada e o povo ali, irmão, catando do chão aqueles alimentos que caíam, louvado seja Deus. Então, irmão, que nós vamos nos preparar no nome do Senhor, que a nossa confiança venha estar em Jesus, não venha estar no homem, porque vai ser Ele quem vai prover para a tua casa e para a nossa casa, para a minha casa, para que o nome dele venha a ser glorificado, meu irmão, porque está escrito. Então verás a diferença do justo para o ímpio, dos que servem para os que não servem, louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus continue os abençoando, que Deus continue, né, fortalecendo a nossa irmã, a serva de Deus, né, a nossa irmã, que é responsável por este canal. Que Deus continue falando fortemente em cada coração. Que Deus continue, irmão, nos ajudando a vencer, a perseverar. E que o Senhor receba a glória para Ele. Que Ele faça o reino dEle avançar. Que o Evangelho possa adentrar nos corações que ainda estão fechados. E que almas e almas venham ser alcançadas pelo poder das mãos do Senhor Jesus e pela graça. Louvado seja Deus. Eu vos despedo, né? Eu me despido aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, não leve em conta a minha humilde, meu humilde e tão simples palavreado, irmão, que eu sou do interior da Bahia. Louvado seja Deus. Irmão, apenas eu rogo aos santos, não desanime, persevere, ainda que a tua chamada esteja arda, esteja doendo, guarda a sã doutrina do Senhor, porque está escrito, né? Andar em paz com todos na santificação, sem a qual das duas ninguém verá Deus. Guarda, irmão, guarda a santificação, guarda as palavras de Deus, guarda os estatutos e mandamentos do Senhor Jesus Cristo, e que Deus continue vos abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus.